Você já notou que Lua é uma linguagem de back-end? Isso mesmo, aqui no nosso curso a gente está cuidando só da parte de trás, onde Lua trabalha como um maestro, cuidando das coisas por trás da cortina. Se você quer aprender o front-end, um livro que eu recomendo é o Foundation for Sites, do Maurício Sami Silva. Aproveita que ele está com uma mega promoção e desceu de R$ 45 para R$ 33,80, 25% de desconto. Nele, você vai aprender a trabalhar com a framework de front-end Foundation, uma das mais utilizadas no mundo. Não perca! Olá galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de desenvolvimento de back-end com a linguagem de programação Lua, utilizando essa framework maravilhosa que é a framework Lapis. Nessa aula a gente vai dar continuidade onde a gente parou na nossa última aula. Na nossa última aula, se você não se recorda, a gente terminou de criar o model e a gente conseguiu fazer, deixa eu abrir para vocês aqui, login.lua, a gente conseguiu fazer uma validação para o usuário, onde a gente tem um retorno de true ou false, dependendo do usuário que foi localizado na base de dados, se o usuário que digitou o seu par, né, de login e senha foi autenticado ou não. Tendo isso, agora a gente precisa seguir com a parte maneira, a parte que é realmente o que vai fazer o sistema de login funcionar no nosso site. Para a gente fazer isso, porém, a gente precisa parar tudo de desenvolver agora e entender como funciona Sessions, ok? Sessions são, digamos assim, sucessor do que seria antigamente o cookie. O Session, ao invés de ser jogado para o usuário através de arquivos que ficam salvos no cache do navegador, são recursos que ficam de fato no servidor, mas eles ficam individualizados pela sessão que está aberta, pela conexão que está sendo mantida ativa, ok? Você pode ter mais informações sobre isso se você for na documentação da Framework Lapis para ver como funcionam sessions. A utilização é realmente simples, é basicamente como a gente utiliza o self params e o self, ok? Só que ele é levemente diferente porque em vez de self params a gente vai utilizar self.sessions, ok? Na verdade session no singular. De todo modo, tá? Esse é o funcionamento de uma session. Session é um conjunto de variáveis, na verdade é uma tabela, porque em Lua tudo é tabela, que armazena uma série de variáveis. Essas variáveis são individuais, de onde está surgindo o acesso, para onde o acesso está sendo concedido, ou seja, ela é uma relação única entre o browser e a seção do browser e a seção do servidor que está entregando o conteúdo, recebendo o conteúdo, fazendo os requests e os replies, tá, do servidor com aquele cliente específico. O que significa que se você estiver utilizando sessions para fazer login, se você abrir num outro computador, na mesma rede Wi-Fi, por exemplo, ou abrir até num browser anônimo do próprio usuário, ele vai tratar exatamente como o sistema de login funcionaria nos sites que você acessa aí, Facebook da vida, Instagram da vida e etc. Ele vai literalmente pedir para você fazer login, porque você tem que iniciar uma nova sessão. Afinal de contas, uma sessão anônima no browser, no navegador de internet, é uma sessão diferente de uma sessão que você simplesmente abre o navegador, uma sessão não privativa, ok? Dito tudo isso, eu acho que a gente pode começar, não é? A gente pode começar a fazer uma coisa legal. Tá? A primeira coisa que a gente tem que mexer para a gente poder trabalhar com isso é o login.lua. O login.lua é o controller que ele processa se o login foi efetuado com sucesso ou não, através daquele formulário que a gente colocou no index, ok? Na página principal, no view, e ele faz as validações necessárias, ok? Nesse caso específico que a gente tem até agora, basicamente é uma impressão de um true ou um false, está aqui na linha 8 que você está vendo, caso o usuário tenha sido localizado na base de dados ou não tenha sido localizado na base de dados, depois da conversão dele para MD5, conforme eu falei, basicamente para fins educacionais. Na prática, no sistema em produção, você não deveria usar MD5 para login, você deveria usar SHA ou um RSA 4096, algum sistema de criptografia mais forte, tá? Que a gente vai abordar em determinado momento no Mastering Lua, porque ele é realmente uma abordagem muito mais pesada, ok? Porém, é aqui que a gente vai continuar, no login.lua. A primeira coisa que a gente vai fazer é se livrar dessa linha 8 e dessa linha 9, porque a gente não vai precisar mais dela. Não vai, acabou essa linha. A partir daqui, da linha 7, onde de fato a gente recebeu uma variável chamada login, que contém o usuário, contém a validação true ou false do nosso model que a gente construiu na nossa última aula, a gente vai
fazer uma condicional, trabalhar com um if. Então o que a gente vai colocar vai ser if not login, tá? Porque if not login, ou seja, se o login não funcionou, porque ele vai vir, o login vai devolver true se ele encontrou, ele vai devolver false se ele não encontrou, né? If not false, ou seja, entra nessa condição, né? Redireciona ele para a página principal de novo para ele fazer o login, tá? Return, e isso aqui é novo, tá, gente? Vocês não viram isso ainda, parece que viram, mas não viram. Return redirect to, ok? Porque a gente não quer que ele renderize aquela view como login, a gente quer literalmente ser jogado de volta para index, tá? Então a gente coloca redirect to e coloca aqui a simples barra, ok? Isso daqui vai fazer o seguinte: se não houve uma tentativa de login bem sucedida, retorna para a página index, que é a barra, que tem lá o usuário e senha. No futuro a gente vai tratar, vai colocar uma mensagem do tipo, login mal sucedido, usuário ou senha não encontrado, ou algo do tipo. Mas por agora é isso que a gente vai fazer aqui, a gente só vai redirecionar de volta. Obviamente o inverso dessa condição é de que o login foi bem sucedido, foi possível fazer o login. Então no else que a gente vai, deixa eu colocar um outro end aqui só para fechar, para evitar de dar erro de eu esquecer depois. Dentro desse else end, aqui nessa linha 11, é que a gente vai de fato fazer a nossa mágica com session, ok? Então o que a gente vai fazer é um esquema muito simples, muito básico, ok? Ele é um simples self.session, note que ele não é self.parâmetros, porque não é um parâmetro que está sendo transitado em formulários do nosso back-end, mas sim uma sessão mesmo de usuário. .user, eu vou criar essa seção aqui, e eu vou falar que ela é igual a uma tabela. Mas Gustavo, por que você está criando uma tabela? Porque o user ele vai conter outras informações que eu quero colocar nele. E se a nossa tabela fosse maior e tivesse o nome do usuário, o sobrenome do usuário, e se tivesse o sexo dele, tá vendo? E se você quisesse trabalhar com um cadastro completão da pessoa, com CPF, RG, então você tem que ter uma tabela, porque é para isso que tabelas servem. Tá? Mas nesse ponto aqui a gente vai criar apenas duas. A gente vai criar username e eu vou criar também aqui login time. Eu não vou colocar timestamp porque timestamp é errado. Vou colocar um que também não está perfeito, mas que está menos lógico. Vamos colocar login date. Pronto. Login date. Login date. Deveria ser login date time, mas eu vou deixar login date. Igual a... E qual é o username? O que a gente vai usar? A gente pode usar muito bem o que a gente recebeu no login, que é o self_params.username. Não se esqueça da vírgula, porque você ainda tem mais um valor, tá? E embaixo a gente vai fazer uma mágica de Lua aqui. A gente não vai utilizar nada da biblioteca Lápis, a gente vai utilizar uma função que existe na linguagem de programação Lua, que é a OSDate, que ela basicamente obtém da rede do... Não da rede, perdão, falando errado. Ele pega da máquina do servidor qual é a hora de login, ok? Obviamente isso pode criar problemas se você tiver gente acessando de vários locais do mundo, né? Não se esqueça que o fuso horário muda, tá? Isso é todo um pepino à parte, mas isso você vai pensar quando você estiver fazendo uma ferramenta maior, mais pesada, mais parruda, tá? Mas nesse momento tá ok pra gente, porque todo login tá vindo aqui dessa rede dos meus computadores. Enfim. E aqui a gente vai colocar uma string. Essa string ela vai conter a formatação, como a gente quer que esteja salvo, dia, mês, ano e a hora. E é exatamente essa formatação que a gente quer criar, ao invés de americana. Então o que a gente vai fazer é colocar porcentagem D barra porcentagem M barra porcentagem Y maiúsculo. Note que a gente está usando Y maiúsculo e não minúsculo. Por quê? Porque o maiúsculo ele vai dar o ano com os 4 dígitos, o minúsculo vai dar com os 2 últimos. Ok? Então eu quero colocar assim, vai ser assim. Vamos colocar uma vírgula e aqui vamos colocar porcentagem H, 2 pontos, porcentagem M, 2 pontos, porcentagem segundo. Você já entendeu qual é a lógica da coisa, né? Dia barra mês barra ano, vírgula, espaço, hora, minutos e segundos. Né? Não tem... orelha. Não tem muito segredo nisso, ok? E aqui embaixo disso daqui, o que a gente vai fazer é dar return para a
o que a gente quer que seja a página principal após logado, tá? E vai ser, na verdade, é return redirect. Redirect underline to igual a search, que é a nossa página de busca, aquela página principal de busca, ok? E é isso, galera. Vocês viram que é ridículo de simples? É ridículo de simples, ok? Mas a gente vai começar a complicar. Uma coisa que eu não falei sobre sessions é que sessions são armazenados no servidor de uma forma muito interessante. Elas recebem uma nomenclatura, ou seja, de que aplicação no servidor está utilizando ela e os dados que vão ser armazenados nela. Porém, esses dados, se alguém for lá e hackear o teu servidor, ele vai acessar esses dados, ele vai conseguir acessar esses dados de session, porque isso daí fica salvo no formato JSON, ok? Que é JavaScript Serialize ou Java Serialize. Pouco importa porque a gente não está falando dessas linguagens chatas aqui. Mas fica fácil de você acessar esse arquivo. Então uma coisa que a gente tem que fazer é que a gente tem que criar uma palavra-chave e um nome da sessão. Tá? E isso a gente faz num arquivo que a gente não toca muito tempo, que é o config.lua. Vamos nele? Vamos aqui, lá embaixo, config.lua. Você vai ver que ele tem aqui em Development as informações de Postgres que a gente criou para poder acessar a base de dados. Porém, uma outra coisa que a gente tem que adicionar aqui, que é muito importante, tá? Deixa eu ver se eu lembro com perfeição. É o nome e a palavra de segredo de encriptação das sessions. Então, para isso a gente tem que adicionar aqui uma vírgula, tá? E aqui a gente tem que adicionar esse valor. Eu não me recordo. Não, me recordo sim. Session underline name é igual a, vamos colocar só uma vírgula aqui, e session, na verdade secret é igual a, e vamos colocar nada no final. O session name vai ser o nome pelo qual vai ficar armazenado. O nome do nosso site está sendo até agora meu site, então vamos manter assim. Vamos colocar meu site. E o nosso secret, como vocês já notaram durante o processo de login, tem um trava-língua que eu gosto muito, que é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ok? Isso daqui é o nome da sessão e o segredo. É o que vai encriptar, que vai proteger, como se fosse por criptografia lá, a nossa session, para ela não ser livremente acessível, tá? Para ela ficar privada. Então, só quem tiver acesso a esse segredo, todos vocês que estão assistindo o canal do YouTube, vão saber de fato o que está acontecendo, né? Como quebrar essa criptografia. Mas, obviamente, quando você estiver trabalhando num servidor em produção, você não vai compartilhar o segredo no canal do YouTube, né? De todo modo, salvamos, tá? Uma coisa que é importante fazer aqui, tá? É que o config.lua ele não é atualizado automaticamente enquanto o site está rodando, tá? Você tem que terminar o servidor e iniciar o servidor novamente, ok? Junto com o login.lua e o config.lua, a gente tem um sistema já ok, não vou dizer maravilhoso, não vou dizer perfeito, porque a gente está usando MD5, porque eu estou compartilhando meu secret da session com todo mundo, mas a gente tem um esqueleto de um sistema de autenticação, que é o que a gente precisa, é o que a gente está precisando aqui, tá? A partir de agora, o que a gente vai fazer vai ser um pouquinho mais avançado, tá? Vai ser como fazer os controllers identificarem se o login existe ou não, como criar um botão de logout, como fazer o processo de logout, etc. Tá? Porém, de início, isso aqui é bem um esqueleto válido para a gente. A gente vai fazer uma coisa aqui. Como ele está redirecionando para search, só para vocês verem isso aqui funcionando antes da gente acabar nossa aula, vamos no controller search.lua. Tá? E vamos aqui dar print nesses valores para você poder ver como eles ficam armazenados no session. A gente tem aqui self.session.user.username e .logindate. Então vamos aqui, vamos colocar como sempre o nosso gritador aqui para a gente saber que está aparecendo. Session.user.username
self.session.user.username, dois pontos, e vamos colocar aqui o outro gritador pra gente. Pronto. Vamos aqui pegar essa linha aqui e vamos duplicar com o outro que eu quero dar o print também no, né, outro que a gente armazenou, que é o login date. Vamos colocar aqui, login date. Tá? A priori, vamos recapitular, quando eu fizer login no index, né, o view vai me mostrar aquele formulário, o formulário vai fazer um submit para login.lua, que vai checar o meu usuário e senha, ok? E se ele existir na base de dados, vai criar uma session. Tá? No final dessa criação de session, ele vai redirecionar para search. E a controladora search.lua vai imprimir esses valores, o username e o login date para a gente poder ver que funcionou, ok? Para isso nós vamos fechar o servidor. Não se esqueça que a gente tem que fechar porque a gente mudou o config.lua. Limpamos a tela e iniciamos o servidor novamente. Pronto. Vamos para o browser. E no início a gente tem aqui o formulário que a gente já conhece. Você pode ver que o servidor está rodando, recebeu uma requisição GET aqui, tá vendo? Vamos colocar agora aqui admin, que a gente sabe que é o usuário e senha que a gente colocou inicialmente na base de dados. Vamos dar entrar. Ele vai dar esse negócio de salvar a senha, nunca guardar. E ele foi para a nossa página de search. Se ele foi para a nossa página de search, segundo a lógica do nosso login.lua, ele entrou aqui, né? Redirect to search. Então ele fez o session user, o que significa que o nosso print em search.lua tem que aparecer no nosso terminal. E ele apareceu aqui, olha só, admin, e aqui 6/4/2019, 10h26 da manhã e 7 segundos, ok? A gente tem agora um sistema que realmente está funcionando. Para a gente seguir em frente nos próximos vídeos, eu vou desenvolver algumas coisas como o botão de logout. No nosso index, deixa eu mostrar aqui o browser, aqui nesse canto aqui, a gente vai colocar o botão de logout, a gente vai colocar um textozinho informando, acessando como nome de usuário, login desde a hora, etc. Tá? A gente vai colocar a autenticação, porque de fato aqui você consegue acessar o buscar, né? Eu tenho que mostrar para vocês como fazer isso, é um simples if, tá? A gente vai criar um controller para o logout, e para isso a gente vai ter que mexer no app.lua, a gente tem muita coisa aí que a gente ainda vai fazer. Mas isso vai ser para o próximo vídeo, que a gente já está batendo, se eu não me engano, aqui 15 minutos de vídeo, ok? Mas continuem futucando. Se você é uma pessoa muito safa, você já deve ter entendido como é que funciona a lógica dessa situação, o que a gente tem que passar a fazer agora. Lembre-se que a gente pode validar que uma tabela vazia, uma tabela inexistente vai sempre responder um nil é false. Siga na sua cabeça mentalizando como fazer isso. De todo modo, parar de falar e vou dizer o que você já sabe, que você já está careca de saber. E olha que eu estou ficando aqui mesmo. Você já sabe como trocar contato, bater papo com o resto da galera, mas eu vou falar aqui de novo. Aqui no nosso ladinho você vai ver o link para o nosso grupo de bate-papo de Lua no Telegram, onde você pode trocar ideia com outras pessoas que também desenvolvem ou são apaixonados pela linguagem de programação Lua. Se você não gosta de bater papo, não se esqueça que você tem também aqui o canal de notificação no Telegram, onde você vai receber notificação de conteúdo relevante e de todos os vídeos que entram no ar, sem ter que falar com as outras pessoas, se você for antissocial como eu sou, ok? Você vai encontrar também aqui a nossa página do Ko-fi, porque, olha, tá frio, bateu 9 graus aqui hoje à noite, um cafezinho ajuda pra caramba pra manter o canal vivo, e eu sem ter hipotermia, tá? Você vai encontrar aqui do lado também a nossa página do Apoia-se, se você quer apadrinhar o nosso projeto, e todo mês dá aquele catinho pequenininho só pra manter o canal vivo, ok? Que é uma coisa muito necessária, não se esqueçam que eu estou aqui sem um puto, galera. E por último você vai ver aqui o nosso LiberaPay. O LiberaPay é uma plataforma open source, tanto o código deles quanto o sistema para você poder fazer integrações, etc., em que você pode apoiar os desenvolvedores e pessoas que estão criando projetos maneiros na internet que você admira, que você acha interessante. Galera, é isso, vocês sabem como é que funcionam. Agora eu vou dar aquele tchau bonito para vocês. Continue estudando Lua. Tchau, tchau.